Boa noite, boa noite a todos. Que a paz de Cristo enche os seus corações, que o Senhor continue nos abençoando grandemente, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, fale conosco mais uma vez nessa noite e sejamos grandemente abençoados. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Teremos um culto diferente hoje, por assim dizer, uma junção de duas igrejas. Esse será um culto da Igreja Bíblica Semear em Ilhéus e também da Igreja Bíblica Semear Cidade Verde, em João Pessoa, Paraíba. Hoje é dia de culto deles lá, seria dia de culto presencial, mas no isolamento, um dia de culto também virtual. E como eu convidei o missionário Júlio César para ministrar a palavra aos nossos corações, ele então teve a ideia de juntarmos os dois rebanhos para que juntos pudéssemos cultuar ao Senhor. Então sejam todos bem-vindos, nossos irmãos, amigos, parentes, familiares aqui de Ilhéus, de cidades próximas, e também os irmãos de outros estados, principalmente nessa noite aos irmãos da IBS Cidade Verde. Não os conheço ainda pessoalmente, na minha próxima ida a João Pessoa faço questão de ir lá e conhecê-los, mas conheço o missionário Júlio e sei o coração que ele tem, o homem de Deus que é. Então Deus abençoe a todos que nos acompanharão, que vão assistir essa live agora, que vão assistir em outro momento, ou que vão assistir a gravação desse nosso culto virtual quando postarmos lá no nosso canal do YouTube. Então Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Vou chamar aqui o pastor Alexandre Nani para o nosso momento de louvor. Depois eu trago para a tela comigo o missionário Júlio César, que vocês vão ter e ser abençoado pela palavra do Senhor através da vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Aí, pastor Alexandre Nani. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus, a darmos tempo para Júlio César poder ministrar a santa palavra com tranquilidade. Deus abençoe, Pai. Amém. Vamos adorar a Deus mais uma vez juntos. Para a glória do Senhor, é nossa porção, é nossa herança. Nós podemos confiar no nosso Senhor. Minha força, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja inverno nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja inverno nos campos, eu me alegrarei em ti.
Mesmo que paz me deixe, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja no chão, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no chão, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Senhor, que o Senhor é o motivo da nossa alegria, Senhor. Em todos os momentos, Senhor, nós podemos nos alegrar em sua presença. E só pode dizer isso aquele que tem o Senhor como seu prazer, como sua morada, como sua habitação. Eu quero declarar isso, Senhor, nessa noite, Senhor. Te adorar sempre será ser um prazer, Senhor. Quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amarei, Senhor, tua verdade viverei, em santidade seguirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te glorificar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Senhor, tua verdade viverei, em santidade seguirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te glorificar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te glorificar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti.
Senhor, nós te adoramos em todo o nosso coração, Senhor. Deus, que a nossa alegria, Senhor. Deus, que a nossa satisfação, Senhor, que o nosso prazer, Senhor, está em tua presença, Senhor, está nos teus altares, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de adorar ao Senhor mais uma vez. Recebe, Senhor, os louvores do teu povo nessa noite, como aroma suave a ti, Senhor. Deus, como incenso agradável, Senhor, nas tuas narinas, meu Deus. Ele prepare a terra do nosso coração nessa noite para receber a semente da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pastor Alexandre, Nani. Vou trazer Júlio César aqui para a tela. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe. Vou trazer aqui já o missionário Júlio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Celinha já está aqui. Amém. A Rome, como eu sempre falo aí, ó, um bom lugar para você estar confortável, tranquilo, sossegada aí na sua casa, com sua Bíblia, que nada nem ninguém lhe incomode nessa noite, lhe atrapalhe, que você esteja concentrado na palavra do Senhor. Deixa eu descer aqui o perfil IBS Cidade Verde que Júlio está. É isso aqui mesmo? Eu acho que é. IBS Cidade Verde. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu não vi ele entrar pelo perfil pessoal dele, mas ir lá o perfil da igreja, deve ser Graças esse e aqui. paz, pastor Edson. Paz, meu Vou querido. me ajustar aqui. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Para quem não Amém. conhece ou não conhecia, esse é o missionário Júlio César, casado com nossa irmã Celinha. Celinha está aí assistindo também. Tá aqui, tá acompanhando. Também um casal de filhos. O missionário Júlio César foi um homem discipulado, preparado no ministério pelo pastor Robert, lá em João Pessoa, que preside a nossa denominação. Então, bebeu de uma excelente fonte, bebe ainda hoje. E um homem de Deus, testemunho acerca da vida do missionário Júlio César. É uma alegria tê-lo caminhando conosco, como um dos nossos missionários, um dos nossos pastores, né, tá cuidando do rebanho. O título é de missionário, mas a função é pastoral. Então, é uma alegria, é uma honra caminhar com homens como Júlio César e tantos outros. Nós temos o privilégio de cuidar e de caminhar juntos. Então, vou dar bastante tempo para ele. Só me dá 5 minutos ou 10 no final, Júlio. Fique bem à vontade. Como eu costumo falar, aqueles que ministram aqui presencialmente, ou aqueles também que eu tenho convidado para pregar, ainda que à distância, como já aconteceu com o pastor Valdemar, com o pastor Cid Clay, hoje com você. Na semana que vem temos mais um convidado, no nome de Jesus. Fique à vontade. Esse povo é povo do seu pastoreio agora, e você tem liberdade e autoridade para ministrar nos corações dele, no meu também. Estou aqui para receber a palavra do Senhor através da sua vida. Então, fique muito à vontade no nome de Jesus. E quero mais uma vez falar da minha alegria, da minha satisfação de poder não somente dividir a tela aqui com você, mas ter a oportunidade de ouvi-lo pregar e ser bênção nas nossas vidas. Então, Deus te abençoe e te use poderosamente no nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus por isso. Né, louvo a Deus por essa oportunidade, né, de estar compartilhando. Né. A rede social nos dá isso, né? Eu confesso que eu não sou muito perito em redes sociais, estou aprendendo, né? Se esse é o recurso que nós temos para pregar o evangelho, né, vamos fazer uso dele sim. Tá bom? Eu queria aqui agradecer e saudar os irmãos aí da Bahia, né, de Ilhéus,
né, deixar um abraço a todos. Espero que um dia Deus me proporcione isso, né, estar com os irmãos aí, conhecendo, abraçando, tendo a comunhão com os amados. Amém? Amém. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu queria começar nessa breve meditação, né, fazendo duas perguntas, né, a todos aqueles que estão acompanhando nessa live, né, acredito que tem algumas pessoas aí também do Cidade Verde, eu mandei o link para que pudessem acompanhar, né, o pastor Ston. E eu queria fazer duas perguntas a você, tá, que a gente possa ir para o texto aqui. Eu vou falar alguns textos aqui, nós vamos discorrer durante alguns textos. E a primeira pergunta é: qual foi uma das primeiras coisas que você pensou ao acordar hoje? Quais foram? E aí a lista é grande. Talvez você tenha pensado na faculdade, né? Abriu os olhos, pensou na faculdade que está parada, né? Nos negócios que também estão parados. Talvez você tenha pensado, né, numa viagem que você programou tanto e, de repente, está sem poder fazer essa viagem. Talvez você tenha pensado, né, nas contas para pagar. Talvez você tenha pensado no seu time de futebol, não sei, enfim. Qual foi o primeiro pensamento que você teve hoje ao acordar? Em que você pensou? E a outra pergunta é: quantos de nós paramos um pouco durante o dia para pensar sobre a eternidade? Quantos de nós? A propósito, você já fez isso hoje? Você já parou e pensou na eternidade que está preparada, né, para cada um de nós? E aí são duas perguntas que eu faço para que nós venhamos refletir. E agora vamos para o texto que está lá em Mateus, capítulo 6, vou ler do verso 25 ao 34. Esse texto está inserido aqui no Sermão do Monte de Jesus. Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34, que fala da ansiosa solicitude, né, da vida, né, fala do interesse, do empenho, da atenção que nós temos, né, a essa breve vida, né, que Deus nos concede. E o texto diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí o verso 23, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, mesmo de uma forma virtual, né, com os irmãos, e nós carecemos, ó Pai, de iluminação, a Tua iluminação, para que possamos não somente entendê-la, Senhor, mas também aplicá-la em nossa vida. Nós pedimos, Senhor, a ajuda do Teu Santo Espírito nessa noite, que nos conduza nessa hora, na exposição das Escrituras, de tal forma, Senhor, que sejamos edificados, consolados, instruídos, ó Pai,
corrigidos e fundamentados na pessoa do teu Filho amado Jesus, na qual nós oramos essa noite, no nome dele. Amém. 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 Louvado seja Deus. Por que eu fiz essas perguntas? O que é que tem tomado conta do nosso coração nesses últimos dias? Jesus fala aqui, é um texto muito claro para as nossas vidas. Jesus fala da ansiosa solicitude, da diligência que nós temos, o afã, o interesse e o empenho que nós temos por essa vida. E aqui Jesus está tratando, nesse púlpito maravilhoso aqui no monte, os seus seguidores e os seus discípulos, os mais próximos. E o que é que nós podemos tirar desse texto, ao ler, ao meditar nessa palavra? Eu falando com o Senhor, eu perguntei a Deus, Senhor, será que os meus olhos estão mais fixos nesse mundo do que eu deveria estar? E eu fiz algumas anotações aqui, até para não esquecer. Os nossos olhos estão mais fixos, mais atentos e ligados a este mundo, mais do que nós gostaríamos de admitir. Isso é uma realidade. Ao meditar nesse texto, nós nos envolvemos demais com as coisas desse mundo. Por isso, Jesus estava tratando aqui com essas pessoas, falando desse reino, falando dessa eternidade, desse reino eterno. E no verso 32, quando Jesus fala aqui, os gentios é que vivem dessa forma, ansiosos, preocupados, diligentes demais com a sua própria vida. E a realidade, amados, é que nós vivemos, nessa sociedade, essa cultura que nós vivemos, vive uma cultura, uma maneira desenfreada, de querer as coisas temporais, de querer os prazeres, de querer ter as suas realizações, suas satisfações. O mundo, essa sociedade que nós vivemos, busca apenas as coisas temporais. Vivemos numa sociedade hedonista, que busca o prazer acima de tudo e a qualquer preço. Isso, de alguma forma, de uma maneira sutil, nos afeta se nós não estivermos com os olhos fitos em Jesus. Em João, capítulo 10, não precisa você abrir, não. Todo mundo conhece esse texto. João, capítulo 10, quando Jesus fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja Deus por isso. E aí muitas pessoas interpretam essa passagem de uma maneira equivocada. Eu, infelizmente, pensava dessa forma, e fui ensinado da maneira correta. Jesus, quando ele fala aqui dessa vida eterna, algumas pessoas associam aos deleites dessa vida, aquilo que nós podemos ajuntar. E Jesus não está falando dessa vida bios que nós temos, aquilo que é palpável, aquilo que é transitório, aquilo que é temporal. Jesus não está falando disso. Jesus não está tratando disso. Jesus, quando ele fala aqui, ele está falando da vida zoé, ou zoé, como se fala, não sei a pronúncia correta, mas Jesus está falando da vida eterna. O que é que tem tomado, a nossa mente e o nosso coração? Para quem, de fato, nós temos vivido essa breve e momentânea vida que nós temos. Também não estou afirmando aqui que nós não devemos buscar, trabalhar, cultivar, para ter os objetivos da vida. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não é pecado essas coisas. Devemos, sim, buscar os nossos objetivos, trabalhar, cultivar coisas, estudar, construir mais com a mente e a vida. O que realmente importa. Será? Reflita isso nessa noite. Eu não vou me estender muito, não. Mas eu queria que você fixasse isso na sua cabeça e pensasse, será que essas coisas do cotidiano, essa ansiedade que nós temos acumulado dia após dia, tem nos tirado, do foco da eternidade? Pense um pouco. Nós, irmãos, estamos vivendo, nos últimos dias, algo que tem nos trazido muitas preocupações.
Pastor Ariston sabe que eu trabalho na área de saúde, né? E a gente está trabalhando na ponta da flecha contra esse Covid aí. E muitas são as preocupações consigo mesmo, com os familiares, né? As preocupações presentes, né? E as preocupações futuras, né? Porque já faz cerca de quase 2 meses ou um pouco mais que está tudo parado, essa questão da recessão econômica. E aí vem as preocupações, é inevitável, né? A ansiedade bate na porta. E com tudo isso acontecendo, o que é que chega às pessoas? A ansiedade. A ansiedade. E aí, precisamos aprender aqui. Eu estava lendo o texto, fiz uma conexão aqui, achei fantástico isso, Deus, a forma que Deus trabalha. Né? Precisamos aprender com o apóstolo Paulo, né? Que sabia viver mediante as necessidades. Né? Em Filipenses capítulo 4, se você quiser acompanhar, o texto de Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7. Quando Paulo fala sobre a ansiedade também, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso com propriedade, porque melhor do que ninguém, Paulo passou algumas privações. Paulo, melhor do que ninguém, né? Talvez a ansiedade tenha batido no coração dele. E aqui nos versículos, né, que sucedem aqui, na versão NVI, eu gosto muito dessa versão, tem uma frase no verso 11 que diz, Paulo dizendo: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Né? Então, amados, eu tenho percebido, tenho ouvido muitas pessoas, inclusive cristãs, que estão com medo dessa recessão econômica, de tudo que está acontecendo. Né? E nós precisamos entender, estamos guardados, Deus tem cuidado de cada um de nós. Aqui, né, em Mateus, esse texto que nós lemos, né, nós ficamos preocupados demais com as coisas, né, que irão acontecer, e o texto fala, a gente não pode acrescentar, né, um côvado, não pode. A gente não tem como acrescentar algo à nossa vida, né, um tempo a mais na nossa vida. E Paulo está ensinando isso. Né, aprenda, eu aprendi e aprendam a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Não deixe a ansiedade tomar conta do nosso coração, do seu coração. Então, assim como Paulo esteja satisfeito em Deus, Paulo estava aqui nessa carta também agradecendo, né, pela contribuição, pela generosidade dos irmãos de Filipos. E aí, o que nós podemos aprender com tudo isso é, Paulo estava satisfeito em Deus, porque Paulo vivia em prol desse reino. Paulo vivia nesse reino eterno. Então, mesmo né, a ansiedade batendo na porta do nosso coração, devido ao que está acontecendo, coloque-se diante de Deus e prossiga com os olhos fitos na eternidade. Que nada, absolutamente nada, tire você do foco que é Cristo e do reino dele. Não deixe, sabe, a ansiedade, as preocupações, coloque aos pés do Senhor, assim como Paulo diz, ore, suas petições têm que estar diante do Senhor. Eu tenho falado aqui em casa, acho que vocês vão achar engraçado isso, mas eu tenho já plantado isso aqui em casa, né, que se for preciso nos readaptarmos, a gente não sabe o que vem pela frente, né, com essa recessão econômica, com tudo parando, né, estamos guardados em Deus. Aquilo que vier de Deus, costumo dizer na Igreja Bíblica Semear, lá da Cidade Verde, que o sim de Deus abençoa, amém, mas o não de Deus também abençoa. Amém. Então, eu tenho plantado isso aqui em casa, na minha família, minha esposa e meus filhos, que se for preciso nos readaptarmos, né, se a recessão, se a coisa apertar, né, nós vamos comer cuscuz com mais frequência. Eu não sei se aí na Bahia, né, se come com frequência, eu acredito que sim. Não tanto quanto na Paraíba, mas sim. Aleluia! Então, eu tenho plantado isso aqui em casa, ensinado os meus filhos a se contentar,
né, com o muito de Deus e com o pouco de Deus. Se alegrar primeiramente em Deus, porque Ele foi e sempre será o nosso sustentador. Aleluia. Nessa escala de valores e prioridade, Jesus diz: busquem primeiro o meu reino. Busque esse meu reino que é eterno, que não terá fim. Você tem buscado o reino de Deus? Temos buscado o reino de Deus? São perguntas que devemos fazer ao lermos um texto como esse. Outra coisa que o texto nos ensina, Jesus ele ensina aqui, que não temos como lançar o nosso olhar. Né? Olhar para duas direções. Né? Jesus ensina isso. Não tem como olhar em duas direções ao mesmo tempo. Olhe para o eterno, olhe para o reino. E Lucas, outro exemplo muito bom que nos ensina, Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42. Jesus, eu vou ler aqui o texto, bem rapidamente. Indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a te servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, louvado seja Deus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Olha só o que Jesus diz aqui nesse texto. Pouco nos é necessário, irmãos. Ou mesmo uma coisa só. O reino dele está aos pés do Senhor. Uma coisa nos basta, irmãos. Uma coisa nos basta. Fixemos nossos olhos em Cristo e no seu reino. Precisamos entender isso. Precisamos nos lançar nesse reino. Sabe? É muito sutil isso no nosso cotidiano. Nós nos envolvemos com trabalho, com família, sabe, com estudos, com inúmeras coisas, e deixarmos para segundo plano, sabe, as coisas de Deus. Certa vez eu estava trabalhando num laboratório e me deparei com a situação de um homem, um pai de família, um amigo meu, que estava chorando, e aí eu fui evangelizar, aproveitar a oportunidade para falar de Cristo a ele. Né? Ele falou que a vida dele estava uma bagunça. E eu fiz essa pergunta a ele, eu fiz: me diga quais são as suas 5 prioridades. E ele começou a recitar. Meu emprego, minha família, minha mãe, meu pai. E por último ele recitou Jesus. Jesus foi o quinto na sua lista de prioridade. E aí eu disse a ele: por que você não bota Jesus como primeiro na sua vida? Veja como as pessoas, né, têm uma lista totalmente errada, uma lista de prioridades equivocada. Nós precisamos nos ater a Cristo, precisamos nos voltar a Ele, tão somente a Ele. Porque é Ele que nos garante essa eternidade. É Ele que nos faz repousar, é Ele que nos tira essa ansiedade ao qual nós somos pressionados a viver todos os dias. Todos os dias. Uma coisa nos basta, assim como Jesus falou. Uma coisa nos basta. Estar aos pés de Cristo. Estar rendido aos pés do Senhor. Estar lançado, sabe, sem reservas, desarmado diante dele. Uma coisa nos basta, irmãos: estar aos pés de Jesus, estar aos pés daquele que nos promete e nos dá essa eternidade. Deus, irmãos, está nos ensinando tanto esses últimos dias. Eu não sei se com você, eu não sei se com os irmãos, não sei. Mas eu confesso, Deus tem me ensinado muito. Né? Vivemos uma pandemia, né? Ninguém nunca imaginaria que iríamos passar por isso, né? De ver pessoas
próximas, né, que aparentemente bem de saúde, de repente a notícia morreu. Né? Isso tem tomado, a ansiedade toma conta do nosso coração. É uma realidade. Por isso Jesus está tratando aqui no Sermão do Monte. Não deixe que a ansiedade tome conta de você. Busque o reino. Sabe, desde que as demais coisas, Deus vai se encarregar de acrescentar. E às vezes nós achamos, né, tantas coisas importantes, tantas coisas, quando na realidade Jesus está dizendo uma coisa só importa. Uma coisa só importa. Está aos meus pés, está rendido a mim. Eu fiz uma anotação aqui também que eu li e achei interessante. Poucas coisas encurtam a vida mais do que as preocupações, as ansiedades. Nessa breve vida que nós temos, né, a margem hoje é em torno de 70, 80, aqueles que são mais longevos vão até 90, 100. Mas o que nos encurta, amados, sabe, essa breve vida, essa vida temporal que nós temos aqui, são as ansiedades, são as preocupações. E essas ansiedades e preocupações devem estar lançadas aos pés do nosso Senhor e Salvador. Mantenha a sua mente e o seu coração, que são, biblicamente falando, o centro da vida na eternidade. Na eternidade. E aí eu quero finalizar lendo esse texto de 2 Coríntios. Se você puder também, abra Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, que diz, louvado seja Deus, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aleluia! Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa. Então, pastor Estou, eu quero finalizar aqui essa breve meditação dizendo aos irmãos que nos acompanham, não ande em coisa alguma. Fixe os seus olhos, a sua vida, o seu coração na eternidade que está a esperar por você. E creia que Deus cuida de nós e está nos lapidando para essa eternidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, a todos aqueles que receberam essa palavra, essa meditação, e um dia eu possa, com a graça de Deus, estar aí com os irmãos da Bahia, abraçando a cada um, e abraçando esse pastor que eu tanto amo, o pastor Ariston. Desde já agradeço a oportunidade, pastor. Deus abençoe. Amém, amém. Essa oportunidade vai surgir realmente, com certeza. Nem que seja em mais um retiro aqui em Ilhéus, né? Em 2016, um retiro de pastores e missionários foi aqui em Ilhéus. A Júlio ainda não estava à frente de uma das nossas igrejas. A congregação da Cidade Verde nem existia como IBS ainda na época, e ele não estava ainda nesse exercício ministerial. Mas nem que seja, meu querido, num próximo retiro. Mas tomara que com mais tempo você esteja aqui conosco, vai ser uma honra recebê-lo. Mas é mais do que apropriada essa meditação que você trouxe para a gente hoje, porque eu tenho 47 anos, não sei dizer exatamente a idade de Júlio. Está quantos anos, Júlio? Vou fazer 42 dia 1º de junho. Está perto, está perto. Então, 5 anos e meio mais novo do que eu. Mas eu vi o surgimento de uma praga chamada vassoura de bruxa. É uma doença que dá nos pés de cacau, nas árvores, do cacaueiro. E o cacau sempre foi o grande motor da nossa economia aqui, do sul da Bahia todo. Numa época
em que o Brasil produzia 95% do cacau do mundo e a Bahia produzia 98% do cacau do Brasil. E o cacau fez fortunas e movimentou toda essa região por pelo menos 150, 170 anos, sem que ninguém pudesse imaginar que aquilo um dia poderia acabar ou poderia ser uma tragédia econômica aqui. Eu vi isso acontecer. Eu soube de pessoas, e mesmo entre alguns dos nossos familiares, amigos ou até mesmo parentes, nós vimos naquela década de 80, segunda metade da década de 80, nós vimos pessoas perderem tudo. Nós vimos pessoas perderem a vida, nós vimos pessoas tirarem a própria vida, por não suportarem a angústia, a ansiedade do não saber o que seria o dia de amanhã. Por não estarem apegados a algo, e no nosso caso nós sabemos que é alguém que lhes desse força para superar aquele momento. E depois, saindo de uma questão tão somente local, mas indo para uma questão até mundial, nós vimos no final dos anos 80, no início dos anos 90, o surgimento da AIDS, que assolou o mundo inteiro e que ainda Verdade. hoje assola. Não tem. E o missionário Júlio César trabalha com análise clínica e deve receber também exames de sangue que fazem teste de HIV positivo ou Isso. não, e outras tantas situações. Nós vimos aquilo assolar o mundo. Nós vimos pessoas perderem a vida por serem acometidos pelo HIV, um vírus também que até hoje Até hoje. não existe uma cura. Não. Hoje as pessoas contaminadas usam um coquetel de medicamento e conseguem viver relativamente bem, com todos os cuidados, com tudo aquilo que é necessário por conta de quem tem a doença, mas não há uma cura, e aquilo assolou toda a humanidade. E depois outras tantas crises que foram acontecendo, sejam econômicas, sejam sociais, sejam sanitárias, sejam de saúde, epidemias ou grandes males. E isso tudo vai afetando as pessoas. E a questão não é o que a gente vê acontecer, mas como a gente passa por isso aí. Então, essa questão que você traz mais uma vez para nós e pela sua vida, a primeira vez a nós, Júlio, e não será a última, é uma excelente lembrança. Uma fantástica lembrança. Porque não são pelas aflições que nós vivemos. O último texto que você usou de 2 Coríntios 4, e evidentemente não quero nem vou pregar, é só externando aquilo que eu fui abençoado através da palavra de Deus, através da sua vida. Quando o apóstolo Paulo diz que por todos os lados eram pressionados por aflições, mas não esmagados ou destruídos, porque ele provavelmente estava querendo dizer que as circunstâncias não é o que mais importa. Não são as lutas, não são as perseguições, não é a ansiedade, ainda que perplexos, não desesperados. A perplexidade como algo que surge, que a gente não espera, não pode nos desesperar. A igreja brasileira não é perseguida, pelo menos ostensivamente. Ninguém no Brasil é perseguido pelo governo, pelas autoridades, por sermos cristãos, como foi no tempo do Império Romano, como foi nesse tempo do apóstolo Paulo. Então, por mais, e ainda que fôssemos perseguidos, não seríamos abandonados jamais, ainda que caíssemos, não seríamos derrubados. Agora, por que Paulo conseguia falar isso? É justamente aquilo que, repito, fui muito abençoado em ouvir a sua mensagem, essa lembrança de Mateus 6, principalmente o versículo 33, né? A resposta que Jesus dá para a ansiedade é buscar o reino, é buscar a justiça de Deus. Algumas pessoas buscam para a ansiedade medicamentos fortes, alguns usam para a ansiedade comida,
alguns usam para ansiedade compras. E aí vivemos uma época que as pessoas não podem sair para comprar, o que aumenta a ansiedade, as pessoas estão em casa só comendo, o que aumenta a ansiedade e o peso, e as pessoas É não sabem verdade. se vão ser contaminadas, e já foram contaminadas, ou se serão, o que aumenta ainda mais a ansiedade. Vira um círculo Um vicioso, ciclo. Né? e aquilo não se quebra, a não ser com esse remédio. O remédio é o reino de Deus. O remédio é a justiça divina. E você me fez lembrar, Júlio, o Espírito Santo, através da sua vida, você me fez lembrar de quando fomos embora para Itapetinga. Deus nos tirou daqui de Ilhéus, da segurança de empregos públicos, da segurança de um imóvel próprio, da segurança dos amigos, da segurança da família, porque lá em Itapetinga eu era mais um na multidão, enquanto que aqui não era bem assim. E vimos tantas coisas e passamos por tantas coisas que poderia ter nos desesperado e perto chegou de nos desesperar, mas todas as vezes que isso acontecia, era essa lembrança de que estávamos lá, não porque as pessoas de lá eram legais, estávamos lá, não porque surgiu uma oportunidade de emprego, estávamos lá, não porque a cidade era menor, ou a cidade era menos agitada, ou a cidade era mais tranquila. Estávamos lá pelo reino de Deus. O reino de Não Deus. estávamos lá nem pelas pessoas. Algumas das pessoas de Tapetinga estão nos ouvindo hoje, mas quando chegamos lá no ano de 2005, e aí já se vão 15 anos, quando chegamos lá, algumas dessas pessoas nós nem conhecíamos. O pastor Fabiano não conhecia no primeiro ano que estávamos lá. Nem Cristina, sua esposa, nem Vanessa, a filha. Quando chegamos lá, conhecemos um casal e a filha pequena. E começamos com eles. E depois eles mudaram para Salvador. E nós ficamos com as outras pessoas que foram chegando depois. Fomos pelo reino. Fomos buscando a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo, apesar de tudo que passamos. Eu me lembro das expressões de tristeza, algumas vezes, de minha mãe, que está nos assistindo aí, Júlio, está acompanhando aqui. Eu me lembro até a Amém. indignação de minha mãe de ver algumas privações, não provações, algumas privações que nós passamos a ponto de eu ir no supermercado e não poder comprar um saco de batata frita para meu filho. E minha mãe, de uma família muito bem resolvida na vida, e minha mãe sabia que se vendesse um caminhão de boi, um caminhão só de boi, era suficiente para nos sustentar um ano inteiro naquela época em Tapetinga. Mas nós não estávamos lá por isso. Não estávamos pelo conforto, não estávamos pela tranquilidade, não estávamos pelas boas pessoas, apesar de serem boas pessoas, não estávamos pelo clima do sudoeste baiano, não estávamos lá pelas excelentes picanhas que existem lá e que a gente pode botar na boca a qualquer hora. Estávamos lá pelo reino. Estávamos lá pela Amém. justiça divina que é manifesta pela sua vontade, independente da circunstância, independente da situação. E Deus nos sustentou, porque é quando buscamos e temos essa solução em Deus, que é buscar o reino e a sua justiça, é que todas as coisas acontecem, é que tudo mais se resolve. As plantas, as flores no campo, os lírios, têm seus adversários. Podem vir os gafanhotos, podem vir as formigas e destruí-las. Mas Deus tem cuidado delas. As aves têm seus predadores, aves maiores do que elas, ou mesmo outros predadores, quando elas, numa árvore ou mesmo no chão, buscando alimento, podem ser atacadas. Mas Deus tem cuidado até mesmo das aves. Como não cuidar de nós? Mas aquilo que você começou falando é o que eu quero usar para terminar aqui agora.
mais do que, são palavras suas, mais do que imaginamos, estamos presos e ligados a esse mundo, mais do que nós gostaríamos. E você começou justamente assim, nos fazendo aquelas perguntas, aquelas duas perguntas, aqueles dois questionamentos, e as suas duas perguntas nos mostram justamente isso. Se respondermos a nós mesmos aquilo que você perguntou, vamos provar nós mesmos que estamos mais ligados às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. E isso é uma tragédia anunciada. Toda vez que você, eu, ou qualquer um de nós estivermos mais ligados às coisas desse mundo do que de Deus, uma tragédia anunciada. Então, que possamos buscar, sim, em primeiro lugar. Bem de Primeiro, Deus. primeiro lugar. Isso é fantástico. Isso é fantástico e fere. E fere mais porque é uma verdade nua, crua, entra rasgando realmente. Mas esse é o problema da maioria de nós nos dias de hoje. Como você falou da pessoa que você perguntou qual era a prioridade dela, e de 5, a última que ela falou foi Jesus. E você fez um gesto interessante. Você disse que a pessoa falou da família, do trabalho, de outras coisas, por isso Jesus. E você fez um gesto interessante com a mão quando você disse assim, por que você não transforma Jesus na primeira? Você colocou o que era o último na posição de primeiro, apesar de ser o mesmo dedo, apesar de ser a mesma pessoa. É o que a gente precisa fazer. Onde o reino estiver nas nossas vidas, onde a justiça divina estiver nas nossas vidas, onde Cristo estiver nas nossas vidas, tendo que tirar de lá e colocar no primeiro lugar. Porque aí, então todas as coisas serão acrescentadas. Muito obrigado, meu irmão. Muito Amém, obrigado pastor. por ter se permitido ser tocado por Deus e ter trazido essa reflexão aos nossos corações. Como a irmã Flori falou aí, uma mensagem direta para os nossos corações. É justamente isso. Amém. Justamente isso. Porque, como talvez nunca antes na história, o reino de Deus tenha sido deixado, ou esteja sendo deixado tão para o lado, tão de lado, Segundo ponto. tão para trás. Deveria ser o primeiro lugar, deveria ter o primeiro lugar, primazia. Amém. Mas, às vezes, não está nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, nem em Está quinto. longe, né? Está longe, está longe. Então, essa é a palavra de Deus que nos abençoa, ainda que nos ferindo, nos trata para nos abençoar, porque esse é o Deus que nós servimos, né? Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Gimolá Yavé, o Deus que fere, mas fere para santificar, fere para nos fazer pessoas melhores. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu Amém. louvo a Deus pela Louvado seja ação Deus. de Deus na sua vida, por seu coração, por sua esposa, por seus filhos, por esse povo que você está cuidando aí, que breve, repito, espero conhecer assim que acabar Quanto, essa epidemia, assim que acabar essa quarentena que nós estamos aqui. Eu tenho que ir a Itabuna, tenho que ir a Itapetinga, vou a Santana do Ipanema, e se Deus me permitir, me der condição, vou até Campina Grande e João Pessoa também. Antes mesmo do nosso retiro. E no retiro eu vou de novo, para a glória amém. de Deus. Espero estar contigo, espero estar com Amém, sua pastor. família, espero estar com a IBS Cidade Verde e com todos vocês, para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, como o missionário Júlio César muito bem falou aí da parte de Deus, eu tenho certeza, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas, todas aquelas coisas descritas ali em Mateus 6, todas essas e todas as outras coisas, aí então, e somente assim então, nos serão dadas, nos serão acrescentadas. E que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos abençoando grandemente em o nome de Jesus. Eu quero pedir que o missionário Júlio César faça
essa oração final, nos abençoando em mais essa oração final. Temos ainda 5 minutos, e para que então possamos nos despedir e seguir adiante para a glória de Deus. Amém. Por favor. Amém, pastor. Amém. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo e Eterno, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por esse momento precioso para as nossas vidas, ó Pai. Pai, eu te louvo, Senhor, e sei, Pai, que a Tua palavra, ela causará em nós o efeito ao qual ela foi destinada, Senhor. Pai, abençoe a cada irmão, a cada um, Pai, que se dispôs a parar um pouco do seu tempo, Senhor, e ouvir a Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que a Tua bênção permaneça sobre cada um, Pai. Que a Tua mão poderosa, Senhor, e preciosa esteja sobre cada um, Pai, aqui nessa live, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós oramos que o nosso coração, a nossa mente venha estar, Pai, como foi falado aqui, Senhor, voltadas ao Teu reino, Pai. Ao Teu reino eterno, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a nossa mente, a nossa vista, Senhor, não se apegue às coisas temporais, às coisas transitórias, mas que possamos, ó Pai, enxergar o espiritual, o eterno, Pai, porque o Senhor nos fez para a eternidade. Eu te louvo, te agradeço por esse momento, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Próximo domingo vamos estar reunidos mais uma vez, aqui ainda de forma virtual. O decreto municipal aqui foi prorrogado até o dia 28. Ainda, né? O decreto do governo do estado até 1º de junho. Então, no próximo domingo vamos estar aqui estudando a palavra mais uma vez. Quero convidar todos mais uma vez para estar conosco. Essa ministração, se ainda não hoje, amanhã ou por esses dias, vai estar também no nosso canal lá no YouTube. Se você não conhece, vá lá, entre no YouTube, procure lá Igreja Bíblica Semear em Ilhéus, se inscreva, ative as notificações e você então vai ser notificado, vai poder acompanhar todos os vídeos que postamos, todos os cultos que temos feito de forma virtual. Mesmo quando acabar essa quarentena, eu vou manter pelo menos uma live por semana e vai ser uma oportunidade de estarmos juntos também. Então vá lá, se inscreva, ative as notificações e você vai poder ouvir a mensagem do missionário Júlio César mais uma vez e todas as outras em tantos momentos. Então domingo pela manhã, a partir das 9 horas, vamos estar em mais um estudo bíblico aqui e domingo à noite, 19 horas, em mais uma live / culto de celebração ao Senhor, dando glórias a Deus. Que bom que podemos unir IBS Ilhéus e outras, a IBS Cidade Verde, nessa quinta-feira à noite, nesse culto abençoado, com este homem de Deus abençoado, com esse povo de Deus abençoado que nos acompanha. Amém. E que a graça de Deus, em sua infinita bondade, em seu infinito amor, esteja sempre enchendo os nossos corações. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, como foi muito bem lembrado aqui também, inunde os nossos corações a cada dia, no nome dele próprio, para a glória dele próprio. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, nos livrando do mal, nos dando o seu favor, nos dando a sua paz, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Abraço forte, meu irmão. Pai, pastor. Um abraço, Deus abençoe. Um beijo para todos, como falamos aqui na Bahia, e sei que aí na Paraíba também se fala. Um cheiro para todos. Cheiro. Grandemente, em o nome. Deus abençoe todos os irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Tchau. Uma noite abençoada para todos. Deus abençoe grandemente.